Olá, comunidade do investidor, todos bem por aí? Vamos a mais uma aula sobre renda variável e o tema hoje é direito de subscrição. Nós vamos entender como ele é, como funciona e o que é. Isso surgiu de uma demanda até por conta de comunicados que chegam nas corretoras, A partir do momento que nós nos inscrevemos, abrimos conta, nós passamos a receber uma série de comunicados de oferta pública, subscrição, e é um tema que gera muita dúvida, mesmo para quem já faz investimentos. Então vamos lá. Se você já investe em ações ou pretende começar a investir, é muito importante a gente entender como é que funciona o direito de subscrição. Por quê? Pode ser mais uma oportunidade para você aumentar os seus ganhos, trabalhar a questão aí do rendimento dos seus investimentos. E também para não ficar confuso ou preocupado, gerar uma certa ansiedade quando nós começamos a receber esse tipo de informação através de e-mail ou mesmo das plataformas e a gente se sente perdido porque não sabe, enfim, do que se trata aquilo, tá bom? Então nós vamos começar e aí se vocês tiverem alguma dúvida podem deixar um comentário aqui abaixo da videoaula ou então para quem está conosco lá no nosso grupo do Telegram, é o canal que a gente tem para eu pegar cada um pela mão aí e tirar todas as dúvidas e prestar orientações, ok? Bom, o que é um direito de subscrição? Pessoal, quando uma empresa ela abre o seu capital pela primeira vez na Bolsa de Valores, ou seja, ela é uma empresa de capital fechado, e aí ela resolve abrir, ela resolve começar a negociar as suas ações em bolsa. Quando isso acontece, num primeiro momento, é a oferta inicial de ações, que tem uma sigla em inglês que é IPO. Este é o primeiro momento, é a oferta inicial. Só que o que acontece? Isso não necessariamente acontece uma única vez na vida da empresa. Quando ela entra na bolsa, ela tem essa oferta inicial, mas no decorrer do tempo, se ela precisar, por exemplo, aumentar o seu capital social de novo, ou às vezes uma alteração de sociedade, são alguns motivos aí que causam isso, só que ela pode emitir novas ações. Isso é permitido, é autorizado dentro da B3. Então, o que acontece nesse momento? Para quem já é acionista da empresa, ou seja, para quem já possui ações dela, ela vai permitir a esses acionistas, a esses investidores, a preferência na compra de novos papéis. É essa preferência que nós chamamos de subscrição. Por quê? Qual é a ideia, o objetivo do direito de subscrição? É permitir que o acionista atual ou cotista, no caso de fundos imobiliários, ele consiga manter o mesmo percentual, o mesmo nível de participação no negócio, mesmo depois que a empresa aumentar esse capital dela, oferecendo essas novas ações. Eu vou dar um exemplo prático para que vocês entendam de maneira bem tranquila. Imagina que uma empresa lá na oferta inicial de ações dela, estou colocando os números bem baixinhos só para facilitar cálculo. Ela fez uma oferta inicial lá de 1.000 ações. E aí você foi e adquiriu 100 ações. O que isso quer dizer? 100 ações de um total de 1.000 significa que você se tornou sócio da empresa e que você tem 10% de participação nela, tá? Aí depois de um tempo, essa mesma empresa resolve lá emitir mais 500 ações. Ela quer aumentar o capital social dela em 50%, Ela precisa de novos recursos, quer crescer, enfim, são vários os motivos. Com o aumento do número total de ações da empresa para 1.500, o que acontece? A sua participação, que lá no início era de 10%, vai cair para 6,66%, porque você tem 100 ações de um total agora de 1.500 e não mais de 1.000. E é aqui que vai começar a funcionar, que vai entrar o direito de subscrição. Por quê? Toda vez que a empresa for fazer uma nova emissão de ações para aumentar o seu capital, a empresa ela vai permitir que você tenha preferência para comprar, nesse exemplo que a gente está dando aqui, mais 50 ações. Mas você tem preferência para adquirir mais uma quantidade X de ações, depende das regras ali da subscrição, e assim ela garante que quem já é acionista da empresa mantenha a mesma participação de antes. Então, nós não saímos prejudicados na questão desse nível de participação. E não é só isso. Muitas vezes o direito de subscrição ele é mais vantajoso ainda porque
Geralmente, não é regra, mas geralmente o preço das ações ele vai ser negociado por um valor menor do que aquele que está praticado no mercado, ou seja, da cotação atual daquele papel. Então a gente ganha por manter a participação e a gente ganha porque consegue comprar uma quantidade limitada ali de ações para aumentar a participação, manter no caso a participação, mas para aumentar a quantidade de ações da empresa que eu tenho em carteira, comprando por um valor menor. Isso é muito vantajoso. Como que é feito o comunicado aí desse direito de subscrição? Então, quando ela resolve lançar mais ações no mercado, a empresa vai disponibilizar para os acionistas uma série de informações sobre esse direito de subscrição. Então, ela precisa informar o número de novos papéis, né, de novas ações que ela vai lançar no mercado, o preço para a subscrição desses papéis, qual é a proporção que a atual posição dará direito diante da nova emissão? O que é isso? Vamos supor que eu tenha 1000 ações de uma empresa. E aí ela faz esse comunicado e diz que os acionistas atuais têm direito a subscrever numa proporção de 25%. O que isso significa? A cada 1000 ações que o atual investidor tem naquela empresa, ele pode adquirir ali, com o direito de subscrição dele, 25% do total que ele tem na posição na empresa. Ou seja, se ele tem 1000, ele pode subscrever mais 250 novas ações. É sempre assim que funciona. No comunicado vai sair um percentual, qual é a proporção que eu posso subscrever de novas ações com esse preço abaixo do mercado, de acordo com a quantidade que eu já possuo ali de ações daquela empresa. E qual é o preço atual pelo qual essas novas ações vão ser negociadas, tá bom? Uma coisa que é muito importante, que até quando a gente começa como iniciante a receber esses comunicados gera dúvida e até um certo pânico, a subscrição é um direito concedido a nós acionistas, mas não é obrigatório, gente. Então, você pode, se desejar, exercer o seu direito de subscrição, mas não é obrigado. Você não precisa comprar novas ações se não desejar, tá bom? Então, se o acionista ele não realizar o direito de subscrição até uma data lá que a empresa determina como prazo, ela entende que aquele acionista não teve interesse em participar e você não precisa tomar providência nenhuma em relação a isso. Então, o que acontece? Se você já é acionista de uma empresa, recebe uma oferta e tiver interesse numa subscrição, você precisa ter bastante atenção com o prazo limite que você tem para exercer essa subscrição. Agora, uma coisa muito importante, né? Antes de abrir mão do seu direito, se você não tiver interesse, você também pode negociar o seu direito de subscrição dentro da Bolsa de Valores, desde que a empresa permita, porque algumas empresas, quando fazem aí o direito de subscrição, lá nesse comunicado, elas vão especificar se você pode ou não negociar os seus direitos. Elas podem autorizar ou não. Então, esse é só o ponto de atenção, mas existe também essa possibilidade. Eu posso, não quero, não vou exercer, não tenho interesse em aumentar minha participação, minha quantidade de ações. Eu vou e vendo os meus direitos e uma outra pessoa que está bastante interessado nas ações daquela empresa vai e compra o meu direito de subscrição. Por quê? Aí ela exerce esse direito no meu lugar e adquire aquela quantidade de ações por um preço menor do que o que está sendo negociado. Bem interessante, né? Aqui eu estou trazendo um modelo de comunicado de direito de subscrição. Ele é atual, tá bom? Saiu essa semana, para vocês visualizarem tudo aquilo que eu expliquei nos slides anteriores. Geralmente vem lá por e-mail ou direto no site, mas é muito comum nós recebemos no e-mail. Então vem lá, olha, direito de subscrição, empresa CVC Brasil, operadora e agência de viagens, sociedade anônima. Vem lá como direito de subscrição e o nome da empresa. E aí vem um texto, olha, você recebeu o direito de subscrição da empresa tal, ou seja, você tem direito de comprar mais cotas de CVCB3, que é o código da ação da CVC na bolsa, no valor de R$ 12,84 por cota. Aí é só a gente ir lá e olhar a cotação atual da CVC hoje e a gente vê que tá um valor bastante vantajoso em comparação com a cotação do dia. Tá bom?
Ali embaixo, olha, o fator de proporção para subscrever as cotas é equivalente a 15,7429, aí tem várias casinhas depois da vírgula. Então, isso significa que o quê? A cada 1.000 ações, a cada 100 ações, eu tenho ali arredondando 15%. Então, se eu tiver 100 ações da CVC, eu posso adquirir mais 15 neste valor de subscrição de 12,84. Tá bom? E aí, se a gente tiver interesse em subscrever, a gente vai acessar a área logada e solicitar isso para a corretora. Aqui continua o mesmo comunicado. Então, eles pedem, olha, para selecionar o ativo CVCB1 com a quantidade desejada, eu tenho que especificar e obedecer aquela proporção que a gente viu, no caso da CVC estava em 15%, arredondando. Então, eu calculo de acordo com a minha posição atual e vou lá e faço, exerço, no caso, o meu direito de subscrição. Aqui vem os prazos, olha, no caso da CVC vai até agora, dia 12 de agosto, às 17h, e a liquidação, ou seja, quando é finalizada a operação, fica em dia 13/8, no dia seguinte. E aqui vem, olha, para que a sua solicitação seja atendida, é necessário ter o valor integral da subscrição disponível em conta até o último dia da subscrição. Ou seja, se eu resolvi exercer os direitos de subscrição, eu preciso que até a data que é o último dia da subscrição, que é 12/8, eu tenho. Então, se eu vou comprar mais 15 ações, no exemplo que eu dei, se eu tivesse 100, eu preciso fazer 15 vezes o valor lá da ação, deixar isso disponível na conta da corretora, para que aí seja feita a liquidação. Liquidação aqui nada mais é do que a operação vai ser realizada efetivamente. O dinheiro retirado da minha conta e eu adquiro mais essa quantidade de ações, no caso do exemplo as 15, por aquele valor que foi determinado. E aí vai ficar aparecendo para mim lá como CVCB1, 15 unidades naquele valor de 12,74, se eu não me engano, tá bom? Então, assim, o investidor que tiver interesse em exercer esse direito de subscrição, ele precisa manifestar à corretora que ele deseja comprar as novas ações. Isso não é automático, até porque, como eu comentei ali atrás, não é obrigatório. Então, eu preciso me posicionar e dizer que eu quero sim, que eu tenho interesse nisso, tá bom? Cumpri esse passo, comuniquei a minha corretora, eu preciso ter o saldo suficiente ali na conta para que eu possa cobrir a operação. Como é que funciona esse direito de subscrição? Bom, a gente já entendeu então que os acionistas eles vão ser comunicados pela empresa quando ela tomar essa decisão de aumentar o capital. Só que para entender como é que funciona esse direito de subscrição, vocês precisam saber quais são as informações que tem que conter nessa mensagem. Então, resumidamente, a data na qual a empresa vai emitir as novas ações, a data limite para eu comprar essas novas ações, qual é o percentual que o acionista tem direito a subscrever, como a gente viu no modelinho ali atrás, o preço das novas ações, a data a partir da qual o acionista poderá negociar o seu direito na bolsa, no caso de eu não querer comprar as novas ações, e qual é a data limite para eu exercer o direito no caso contrário, né? Se eu decidir aproveitar esse direito de subscrição. Então, tudo tem prazo. Se eu quero exercer o direito de subscrição, é uma data. Se eu quero negociar na bolsa porque não me interessa, eu também tenho um prazo que precisa ser rigorosamente respeitado. A partir daí, o próximo passo é conosco, é com o investidor. Então, quero participar da subscrição, informo a corretora, deixo o dinheiro lá disponível. Não quero adquirir novas ações, decido negociar o meu direito na Bolsa de Valores, respeitando lá as regras da subscrição. Então, como é que eu faço? Uma dica, por exemplo, a gente viu no comunicado que o código dessa subscrição da CVC é CVCB1. É como se vocês fossem comprar uma ação. Vocês vão lá no home broker de vocês, faz esse teste depois que pegar essa videoaula. Vai lá no home broker e digita como se fosse comprar uma ação, só que coloca CVCB1. Vocês vão ver lá, se aparecer é porque está disponível, porque pode ser negociado, e vocês vão ver por quanto cada direito de subscrição da CVC está sendo negociado. Vamos supor que ele esteja sendo negociado a R$2. Estou dando um exemplo. Ele está sendo negociado a R$2.
Se você tem direito a 15, você vai lá e coloca à venda os seus 15 direitos de subscrição, 15 unidades de CVCB 1 a R$2 cada, você vende a mercado e você fez um capitalzinho de R$30, tá? Então é assim que funciona, simples assim como comprar e vender ações. Bom, aí vem a dúvida, né? Vale a pena eu exercer o direito de subscrição? Vale a pena eu negociar? E se você não fizer nenhum dos dois, simplesmente eles vão desaparecer. Eles entram lá em sobras de subscrição e aí a empresa às vezes até volta para o mercado de novo para ver se tem ainda mais alguém interessado, tá bom? Como é que eu respondo essa pergunta, né? Ainda mais eu que sempre falo para vocês que não tem resposta pronta e eu não vou dar respostas prontas, né? A gente precisa aprender a pensar. Então, vai variar muito, e porque é o que eu sempre repito para vocês, cada um é um, então não tem uma resposta pronta, uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. Depende do seu objetivo, da sua estratégia, do seu perfil, do prazo que você dispõe, do capital que você tem. Então, são respostas individuais e só você que pode chegar a elas. Então, varia muito de acordo com as estratégias. Agora, é muito provável, né, na maioria das vezes, que o investidor ele considere a subscrição vantajosa para ele. Porque a gente parte do pressuposto, quando a gente fala de investimento, que eu tenho na minha carteira as ações de empresas nas quais eu acredito em crescimento, em bons resultados no futuro. A não ser que não seja para investimento, que eu esteja ali com ações da minha carteira para trade, para especulação, para movimentações, para negociações de curto prazo. Aí é uma outra realidade, tá bom? Se não, na maioria das vezes, no primeiro cenário que eu citei, é vantajosa. Por quê? Se você quiser fazer valer o seu direito, o acionista consegue manter a proporção da participação que ele tem no negócio daquela empresa. Eu tenho como fazer isso comprando as novas ações por um preço que pode ser mais atrativo, menor do que a cotação atual do papel no mercado. Agora, um ponto extremamente importante, né? Não diga sim à subscrição sem que você tenha feito uma avaliação ali da situação. Por quê? Se as perspectivas para a empresa não estão boas, se houve alguma alteração em resultados ou nos fundamentos da empresa, pode ser que a subscrição não seja uma boa ideia. Talvez por aquele momento também, pelo cenário econômico, político, externo. Então a gente precisa ter muita atenção. Não é só apertar um botão, seguir uma regra, a subscrição é bom, eu vou manter minha participação, eu vou comprar mais barato, então tô dentro. Não, você precisa fazer uma avaliação, uma análise um pouco mais profunda para você ver se vale a pena. Então, deem uma olhada nos indicadores, estudem o assunto. Vou usar o exemplo agora que a gente pegou aqui mesmo da CVC. Nós estamos num ano de pandemia, onde um dos segmentos da economia que mais está sofrendo é o turismo. É um ponto de atenção para nós como investidores entendermos se vale a pena, neste momento, exercer um direito de subscrição na CVC. E antes que vocês respondam, não, realmente, o turismo, a cotação dela caiu muito, tá péssimo, não vou entrar nisso. Tem investidor que tem uma visão diferente, que fala, eu vou aproveitar agora porque eu acredito na recuperação da empresa, porque a pandemia vai passar e eu vou aumentar minha participação nela. Por isso que eu digo que é muito pessoal. Mas é importante que seja feita essa análise. A CVC é um excelente exemplo disso. Ela está precisando se capitalizar, resolveu colocar mais ações no mercado, ela precisa de capital, é uma das empresas que mais sofreram, né, falando aqui de economia interna, né, economia nossa aqui do país. Aí cabe a você como investidor na outra ponta entender se você acredita e vai aumentar a tua participação, né, na quantidade de ações ou se você vai abrir mão disso agora porque economicamente, né, olhando o setor, o segmento da empresa tá um pouco mais delicado. Combinado? Uma outra dúvida que, assim, essa informação ela é muito valiosa, gente, porque quando se fala de direitos de subscrição, as pessoas nem entram nesse detalhe, mas ele é importante. As ações que eu adquiro através de direito de subscrição, elas podem pagar dividendos ou não podem? Se você tem uma estratégia onde a sua carteira de ações tem objetivo de renda passiva, né, de dividendos e de juros, é importante que você analise isso com mais profundidade.
Se não, se você tem uma carteira onde você está lá com um objetivo, com um foco de aumento de capital, investindo em small caps, enfim, tem uma outra dinâmica, um outro perfil de empresas, essa questão não vai ser tão relevante para você. Entendem por que não tem uma resposta única e uma resposta pronta? Mas essa é uma questão importante, por quê? As ações que pagam dividendos, né, são muito atraentes e geralmente a grande maioria de pessoas busca investir nessas empresas. Lembrando que dividendo é aquela parcela do lucro da empresa que vai ser distribuída periodicamente aos seus acionistas, a cada semestre, trimestralmente, algumas empresas mensalmente, isso varia de acordo com o decidido em assembleia por cada empresa, não tem um período fixo. Na hora de comprar essas ações, é importante que vocês avaliem quais são as regras de pagamento de dividendos no caso de direito de subscrição. Por quê? Existem alguns casos onde antes da conversão, eu já vou explicar o que é essa conversão, o ativo ele pode ter regra distinta, né? Regras diferentes para recebimento de dividendos. Ele pode inclusive pagar um percentual menor de dividendos do que aquele que você recebe pelas ações que já possui. Então, se o foco for recebimento de dividendos, é um ponto importante vocês olharem com um pouquinho mais de atenção como é que são as regras referentes a isso. E aí, para vocês entenderem o que eu quis dizer ali com conversão, né? Qual é esse prazo de conversão do direito de subscrição? Isso também é muito importante como ponto de atenção e passa despercebido por uma boa parte das pessoas que estão querendo ali fazer uma especulação, um ganho rápido num curto espaço de tempo. Por quê? Depois de convertido, que eu já vou explicar o que é, então o que acontece? Quando eu vou lá e faço a primeira compra, eu estou comprando no mercado primário, eu fiz lá, exerci um direito de subscrição. Depois elas começam a ser negociadas na bolsa naturalmente, como qualquer outra ação. A partir do momento que é feita essa conversão, as regras são as mesmas, tá bom? Mas até esse momento da conversão pode ter alguma diferencinha. O que eu quero dizer com conversão? A partir do momento que você exerce o seu direito à subscrição, a empresa, gente, ela tem até 180 dias para liberar o ativo, esse papel para o acionista. É isso que nós chamamos de converter. E aí você pode negociar essas ações também, se for esse o teu objetivo. Então, usando o exemplo da CVC, que a gente colocou aqui na aula, se eu exerci o meu direito de subscrição de 100, eu tenho 100 direitos de subscrição lá e eu exerci, eu vou ter lá na minha custódia 100 unidades de CVCB1, que é o meu direito de subscrição. E a CVC, ela tem até 180 dias, que são 6 meses, para fazer com que essas ações de código CVCB1, que na verdade não são ações ainda, né, é o meu direito de subscrição exercido, sejam convertidas para o código CVCB3. Aí eu posso fazer a negociação, tá? Posso vender, posso passar a receber os dividendos integralmente, se houver uma regra que antes da conversão esse recebimento seja menor. Então, o que acontece muito com o iniciante desavisado? Ele tem lá, tem 100 ações da CVC. A gente vai continuar nesse exemplo. E aí ele fala, eu posso comprar 15 ações a mais? Não me interessa aumentar a minha quantidade de ações, mas eu vou comprar essas 15 ações por R$12,74 e no dia seguinte eu já vendo por R$20. Eu ganho R$8 em cada uma. Vai dar um ganho enorme em percentual. Não. Porque você vai ter que aguardar essa conversão ser feita. Então, se você está querendo fazer uma negociação rápida ali, um trade, exercendo seu direito de subscrição, aproveitar que você está comprando mais barato e já se desfazer das ações, esse já se desfazer pode demorar até 6 meses. E aí, em 6 meses, muita coisa pode acontecer. Então, cuidado, né? Eu preciso realmente ter um entendimento de como aquele mecanismo funciona para que eu não tome uma decisão só no calor ali da minha emoção, achando que eu vou ter um benefício, uma vantagem, tentando montar ali na minha cabeça uma operação que não vai ser viável fazer porque foge às regras daquele processo que eu estou participando, tá bom? Isso que é o prazo de conversão. E aí, fundos imobiliários também têm direito de subscrição? Tem, gente. Vai funcionar basicamente da mesma forma, muda um pouquinho a nomenclatura, né? Ao invés de
acionista, nós somos chamados de cotistas, né? O investidor de fundo. É a mesma coisa. A gente também vai receber as informações sobre a proposta. Eu também preciso me posicionar em relação à corretora que eu quero exercer aquele direito de subscrição do meu fundo imobiliário. Esse código do fundo imobiliário geralmente vem com o final 12, como lá nas ações na CVC eu mostrei para vocês que finaliza com 1. Geralmente os fundos imobiliários finalizam com 12, mas isso é só um detalhe. Tem os prazos, as datas, então funciona, o mecanismo é muito parecido. Depois do pedido de subscrição, também a gente aparece um recibo, que é um número bem maior na minha carteira, até que ele seja convertido pelo ticker, né, pelo código do fundo imobiliário propriamente dito, e o prazo é o mesmo, até 180 dias, tá bom? Bom, vantagens e benefícios, né, de se possuir esse direito de subscrição. Participar ou não é o que eu já comentei, é uma decisão muito pessoal de cada um de nós e a gente precisa tomar essa decisão de acordo com os objetivos que a gente tem para aquela empresa em questão, né, para aquele investimento. Agora, é claro que existem sim algumas vantagens que é importante que vocês considerem para tomar uma decisão mais assertiva, né, mais acertada. Manter o percentual de participação acionária, mesmo depois que essa empresa aumentar, então, o capital social dela, né? Por quê? Se você, como investidor, resolver não exercer o seu direito, é importante que você tenha consciência de que a sua participação na empresa vai ser diluída. É uma decisão. Comprar ações também com preços menores, né, do que o valor de cotação atual, porque geralmente a subscrição ela vem oferecendo esse benefício, então é bastante interessante. E também potencializar o poder aí dos juros compostos. É claro que cada vez que você compra mais ações, que você faz aporte em mais ações, você está elevando o potencial, o trabalho aí de ganho com os juros compostos. Por quê? A gente com isso aumenta muito a possibilidade de ganhos com dividendos e o JCP, que são os juros sobre capital próprio, tá bom? Então são vantagens que eu preciso realmente considerar. Gente, o que nós temos para hoje em subscrição é isso. É um assunto mais técnico, mas muito importante, pelo menos situa vocês quando estiverem chegando esses comunicados, e tem aparecido vários agora nos últimos dias, então vocês já ficam inteirados de que se trata, né? Qual o objetivo, quais os prós e contras para a tomada de decisões. Minha gratidão mais uma vez, é muito bom tê-los aqui na comunidade do investidor. Eu me despeço por aqui com um beijo no coração de cada um e até a próxima aula.